Zorro é um dos personagens mais clássicos quando seu assunto é heróis encapuzados lutando contra o crime. O personagem já teve várias adaptações para o cinema e, junto com o Fantasma, foi o responsável por criar toda uma leva de personagens que culminou na criação do Batman e entre outros super-heróis da cultura pop. Recentemente estreou a nova série da Amazon Prime, que é uma nova versão do Zorro. Afinal de contas, esse personagem que hoje está em domínio público, com o tempo vai aparecer outras séries. Inclusive já tem anunciado uma nova série da Disney sobre o Zorro. Eu assisti a série da Amazon Prime e eu tenho que discutir algumas coisas com vocês. Primeiramente, eu gostei da série, mesmo ela não sendo uma série do Zorro, e sim uma série do Batman, só que na Califórnia espanhola, ou mexicana no caso. Mas primeiro, vamos contextualizar. Eu não vou falar do conto original de histórias pulp. Qual é a história do Zorro? Originalmente, o Zorro ele tem uma linha tênue, uma linha simples de ser contada. A Califórnia, ela é um território que quer a sua independência. Em algumas versões ela tem uma independência da Espanha, em algumas versões ela tem a independência do México. Ambos períodos históricos diferentes, mas que são abordados pelo Zorro, mas com algumas mudanças. Beleza, esse é o ponto histórico. Segundo ponto, Dom Diego de la Vega, ou Diego Vega, vai depender da versão, é um jovem primogênito de Alejandro de la Vega, ou Alejandro Vega, que é o maior proprietário de terras da Califórnia. Ele é mandado para Espanha, para poder fazer sua faculdade, para poder estudar, e também para poder treinar nas artes militares para conseguir voltar e suceder seu pai nos negócios da família. Porém, quando estava prestes a se formar, Alejandro manda uma carta para seu filho pedindo que ele volte urgentemente para a Califórnia, porque um tirano havia se apossado do poder e estava fazendo os ricos sofrerem. Sim, os ricos sofrerem. O conto de Zorro, tanto os filmes originais, ele é muito focado nisso. A elite dos fazendeiros, dos aristocratas da Califórnia começam a sofrer na mão do governador. E isso faz com que Diego volte para a Califórnia e decida lutar pelos direitos dos ricos. Porém, quando ele vê que, consequentemente, os pobres estão também sendo ferrados pelo governador, ele fica mais full pistola possível. E aí sim que ele decide tomar uma atitude. Essa é a linha tênue. E qual é o plano dele? Ele vai se disfarçar de Zorro, a raposa, para poder humilhar o exército espanhol ou o exército californiano, dependendo da versão, para poder, na humilhação, fazer com que os fazendeiros e os pobres, a população, os empregados, percebam que os governantes, né, quem tá no poder, não é de nada. E isso inicia uma revolta, tanto dos ricos quanto dos pobres, ou seja, que eles se unam para proteger a Califórnia. Quando o Zorro foi criado, ele só teve um conto, uma história, um livro. Só que ele se tornou tão popular que outras histórias foram sendo criadas e coisas foram acrescentadas. Eu não sei se já tá nos livros originais, mas Zorro ele sempre teve o seu fiel escudeiro, que é o Mudo, ou o Capuz, ou o Bernardo, que é um surdo e mudo em algumas versões. Em algumas versões ele é surdo e mudo, em outras versões ele é só mudo, em outras versões ele é só surdo, em outras versões ele é mudo, mas ele finge ser surdo para poder ser um espião do Zorro, e assim consecutivamente. O Zorro nunca teve uma linha coesa de histórias. Cada pessoa que pegava o Zorro para contar a sua história, cada pessoa que pegasse o Zorro para fazer um filme, ia acrescentando novas coisas e atirando outras coisas, dentre eles o interesse romântico de Zorro, de Diego. No conto original, nos filmes originais, o interesse dele é Lolita. Só que, em algumas versões, o interesse romântico dele é a Ana Maria, em outras é a Anitta, em outras é... vai surgindo outras pessoas. E a forma também do Diego se portar também muda. Em algumas versões, ele é uma almofadinha, playboy, que acha que tá querendo voltar pra Califórnia o mais rápido possível, porque na Califórnia estão as pessoas de verdade, mas secretamente ele é o Zorro. Em outras versões, ele é um nobre, elegante, inglês, bonito, charmoso. Inglês, no caso, espanhol, bonito, charmoso, que conquista todas as pessoas com seu charme, mas que odeia o Zorro e está colocando um prêmio na cabeça do Zorro. Quem matar o Zorro, ele vai pagar e vai recompensar porque ele é a favor do governo, mas secretamente ele é o Zorro. O Zorro, ele não tem uma história com início, meio e fim, ele tem detalhes que vão se entregando e que vai mudando o personagem e vai do interesse do autor. Porém, é aí que as coisas começam a ficar Batman. O Zorro, ele sempre teve esse lance. Apesar de tudo, o seu plano era humilhar a elite para destruí-la. Na série do Amazon Prime,
a história muda. E até então, mudar a história de Zorro não é nada errado, é até normal. É a forma que muda. Zorro está na Espanha treinando. O Dom Diego está na Espanha treinando. De repente, ele é chamado para voltar para Califórnia porque o seu pai havia sido assassinado. E ele é escolhido pelos nativos da Terra para assumir o manto de Zorro e assim proteger a Califórnia. Até então a história tá meio fantasma, mas aí vamos melhorar. Ele, com o seu alter ego, ele começa a entrar na elite da Califórnia, sempre usando seu charme e pregando que ele odeia o Zorro. Ele odeia o Zorro. O Zorro não é legal. Mas ele é o próprio Zorro e ele luta contra a elite, mas não pra humilhá-la, para vingar a morte do seu pai. Dom Alejandro é um personagem importante nos filmes clássicos de Zorro porque ele acaba sendo o estopim para muitas coisas. Ele aconselha muitas vezes o seu filho e sempre fica naquela incógnita. Ele sabe que o filho dele é o Zorro, ele não sabe? E isso acaba sendo uma dinâmica interessante. Que ele acha que está aconselhando o filho, quando na verdade ele está aconselhando o Zorro, e vice-versa. Aqui substituem a figura do Dom Alejandro por um mestre indígena. Um sacerdote indígena, nativo americano. Esse Zorro tá muito mais preso na cultura indígena. E aí vem, e ele é movido muito mais pela vingança do que pela humilhação. E pra justificar tudo isso, existe um segundo Zorro na história. Um Zorro que queria ser o Zorro, que treinou pra ser o Zorro, mas não foi escolhido pra ser o Zorro. E que agora luta usando armas e ferro pra destruir todos e humilhar as pessoas e libertar os índios. E ele parece muito um Jason Todd. Literalmente, esse segundo Zorro, ele é violento, ele é bravo, ele não é nobre, ele mata as pessoas, ele não se importa em matar, ele quer cumprir a missão. Igual o Jason Todd quando se torna Capuz Vermelho. Talvez falar que esse Zorro está muito Batman seja até uma coisa bizarra, porque o Batman sempre foi muito Zorro. Mas a forma que a história termina, ele no alto de um prédio, olhando a silhueta da cidade, com a lua atrás dele, é muito Batman. A forma que ele se porta, tentando ser um nobre, mas também tentando ser um playboy, é muito Bruce Wayne. E o fato dele não estar tentando humilhar o exército, humilhar o governo, tira uma das principais características do personagem. E ao substituir pela vingança, eles acabaram tendo que colocar muitas coisas que como, por exemplo, uma Corte das Corujas, que já é algo do Batman. Então, ao meu ver, Zorro influenciou o Batman. Batman se torna muito popular, ao ponto do novo Zorro ser baseado no Batman. É o ciclo da vida. Esse inspira Zorro inspira Batman, que inspira Zorro. O ciclo se fecha. Como eu falei, eu gostei da série Zorro, eu achei ela interessante, mas eu queria argumentar e contar algumas coisas pra vocês. Esse vídeo, se você tá perguntando, em que ponto você tá chegando? Não tem. Eu só queria falar sobre a série e discutir um pouco sobre a série e falar minha opinião sobre a série. Esse vídeo não tem intenção nenhuma, não tem escala, não tem nada. Eu só queria falar sobre a série porque eu gostei da série, mas teve esses pontos que eu queria discutir e argumentar. Talvez esse vídeo não tenha sentido nenhum de existir. Talvez. Mas sabe quais são os vídeos que têm sentido de existir? Esses aqui que estão aparecendo na sua tela, que você pode conferir. E bem, vejo você no próximo vídeo. Forte abraço e tchau. E se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, deixa seu joinha. E a caixa de comentário tá aqui pra discutir. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço e tchau.